Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Dá pra ver na minha cara aqui, feliz da vida, por a gente ter retornado, né? Eu não queria parar com o programa, mas a televisão tem que ter recesso, as pessoas têm que descansar. E as pessoas perguntam para mim, ô Grego, você não vai ter férias? Eu falei, para que férias? O meu trabalho já é um lazer. Eu posso dizer que aquilo que eu faço é um lazer, é um privilégio, eu me delicio, eu vivo de vida inteligente. E engraçado também aqui, aproveitando o meu entusiasmo, né, palavra grega, outro dia alguém me perguntou, um amigo que eu não via há muito tempo, perguntou assim, e os amores, como vão? Eu falei, vão bem. Programa Vida Inteligente, UFOBRAS, Rádio Vida Inteligente, programa Grécia Sempre e coisas assim. Esses são os meus amores e é isso que eu vivo intensamente. Bom, hoje, para surpresa minha aqui, eu esperava gente aqui no Vida Inteligente, mas hoje estourou o recorde aqui. Quantos nós estamos aqui? 13 pessoas aqui no Vida Inteligente. Tem até 15, sei lá. Fora os invisíveis, né? Não, Isso aqui não é. Não. Então, calorão danado aqui, não estão deixando eu aumentar o frio do ar-condicionado aqui. E temos aqui até o Drummond e a esposa aqui de Londres, né? Welcome, né? Tá vendo aqui, ó, aqui que nós ganhamos aqui. Ô, Jorge, eu vou apresentar o convidado aqui. Não sei se vocês conhecem, tudo bom, Jorge? Tudo bom. Ele me deixou começando só para mostrar a caneca. Olha aqui que nós ganhamos aqui do Drummond, aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Para Óbvio, já cortaram só pro para o grego. TI, às 5 horas da tarde aqui. Obrigado, Drummond. Bom, tô até meio perdido assim de tanta alegria. Então nós estamos tanta gente aqui hoje e é contagiante isso. É bom a gente começar ano 8, viu, seu Jorge? Estamos entrando no ano 8 já. Então até quando vai eu não sei. E o tema que apareceu hoje, e esse não apareceu para mim não, apareceu para o meu convidado aqui. Eu responder uma Foi questão. você. Agora eu respondi uma questão qualquer, daí eu pensei aí sim. O programa que apareceu hoje, o tema que apareceu foi magia. Magia é um nome que já atrai, né, vamos dizer. E ao mesmo tempo foi bom ter aparecido porque as pessoas fazem mau uso da palavra, não têm entendimento da palavra. Entendimento foi o nosso último programa, né, do ano passado aqui, nesse calendário gregoriano. Então é bom hoje para a gente destrinchar isso. Então, antes de mais nada, é um prazer receber vocês aqui, né? Aqui eu acho que em breve nós vamos precisar ter um auditório, né, no Vida Inteligente, hein? Sim, muito provável. Então, quem sabe, né? Então compramos uma TV, né, Jorge? Isso é mais provável. Vamos falar com os Zagartino lá, ver se sai algum ali. Não, cara, manda. Porque não, aqui em cima tá difícil. Mas tudo bem. Já estamos entrando no ano 8. É só achar o código de linguagem certo que tem. Como a gente manteve o programa há 8 anos, je ne sais pas, falando francês aqui. Então, quem sabe, de repente, nós arrumamos uma TV, né? TV Vida Inteligente, quem sabe. Bom, boa noite, Jorge, você tá bom? Boa noite. Falei quase 5 minutos. Hoje não deu nada de introdução, não deu pra, hoje não. Não deu nenhum apoio para pegar no teu pé, tipo, brigou no trânsito, brigou no ônibus. Então, eu entrei sublimado em 2013. Eu também, você vê que eu continuo mentindo também, né? Esse negócio aqui faz falta, continua mentiroso. Continuo mentiroso. Não, mas eu tô mais, sério mesmo, eu tô mais vigilante, sabe? Não, e esse é o primeiro programa depois do Fim do Mundo, né? É do Fim do Mundo, exatamente. Sobrevivemos, mais um, né? Eu acho que é o 4º ou 5º que eu sobrevivo do Fim do Mundo. E agora parece que já marcaram um outro, é um pouquinho mais pra frente, é 2034, um negócio assim. Mas até ali eu vou estar com fraldão geriátrico e bengala. Daqui mais 20 anos está recém-alfabetizado. Será ainda? E aí, então me conte, como é que foi a sua passagem assim do fim do mundo para o novo mundo? E agora já não tem... Agora nós vamos ter que continuar semeando as sementes aí, porque... Eu já vivia, assim como eu vivo hoje, no outro mundo, então para mim não fez diferença nenhuma. Não fez diferença nenhuma? Não, foi tudo tranquilo. Então, assim, fim de ano, Natal, essas coisas assim, eu procuro ficar quieto, assim, ler um pouco, se possível, nem ver TV, nada, para não... Porque é muito... Para não se envolver nisso, né? Eu não gosto muito, não. Então tá, agora a palavra é sua, comande. Então tá, eu queria dar um grande abraço a todos, é muito bom estar de volta. Quantos dias faz que não conversava? Quase um mês, né? A última vez foi na véspera do fim do mundo, né? Véspera do fim do mundo, 20 de dezembro. Então faz pouco tempo. Faz pouco tempo, 11, 21 dias. Quase uma semana. O que é isso dentro do sempre? Nada? Então, um grande abraço a todos, né? É muito bom estar aqui de volta.
para as pessoas que daí mandaram perguntas lá no e-mail e lá no Facebook, nesses dias daí eu fiquei sem atender, daí tem 600, não é e-mail, tem 655 perguntas pendentes, sabe? Aí, na medida do possível, eu vou conversando, mas na medida do possível, né? Um grande abraço para quem está aqui, né? Nunca teve tanta gente. Nossa, você não, viu? E tem uma amostragem aqui assim que só faltou o rei do mundo, porque tem gente em tudo quanto é lugar, né? Só faltou ele mesmo. Coluna do rei do mundo disse, tem, não só sei, não, coluna tem, só não então, tem, tá só não tem o próprio. Né? Então, muito obrigado a vocês por terem vindo. Alguns nunca tinham vindo, né? Que é muito bom ter vocês mesmo. aqui. E também, o que eu falei para você agora há pouquinho, que daí, se a gente viesse conversar aqui um mês, um ano, 1000 anos, e não tivesse gente que ouvisse e desse sentido ou utilidade ao que é falado, não teria sentido nenhum. A gente ficaria não validade alguma, né? Falsa sensação de dever cumprido, a gente ia se divertir um monte, vinha aqui conversar, bebe água, conta causa, tudo, mas não tinha efetividade, não tinha resultado nenhum do ponto de vista de lei. Mas por conta dessa coisa assim, desconhecida, inexplicável que se criou em torno disso, dessa ideia que você teve, fazer o programa, então o que se fala passa a ter sentido, não pelo que a gente fala especificamente, mas pelo efeito em quem ouve, né? E as palavras que a gente tem conversado, servem como catalisador, então a gente nunca sabe a ação disso no outro ser humano, porque o outro ser humano tem todo um lastro, tem toda uma história que vai ser desencadeada baseada em um ou outro fator. Então a gente já, como assim, do ponto de vista positivo, como sempre, né? É como se tivesse perdido o controle, né, do quanto se capilarizou o que aqui é conversado. Então tem que agradecer, nós temos que agradecer, eu agradeço pessoalmente, as pessoas que daí usam parte da vida para ficar sentado aí e vendo, ouvindo o que a gente conversa, né? E se abalam, se movem das suas casas para vir aqui, para ouvir a gente. E uma coisa assim que não tem nada de concreto, assim, é o abstrato novo, né? Aí do ponto de vista de razão, de lógica, é completamente incompreensível, ilógico, irracional. Essa atração por algo que não se sabe o que é. Por isso que a gente sempre conversa que isso tudo já está em todo mundo. A gente está só ajudando aqui a que cada um relembre, né, a sua origem, relembre o caminho de casa. Então isso sim é motivo de, para mim, assim, muita satisfação, muita honra, né, de poder participar de um processo desse. Eu acho uma coisa sensacional. E a gente fica mais feliz ainda de perceber que as pessoas estão mais abertas para o novo, né? Elas cansaram da mesmice. Não que a gente fale coisa diferente, mas é um outro foco. Isso é bacana, as pessoas reverberam isso para outras. Então nós estamos constituindo uma grande família que nos alegra, né? Porque e eu quero aproveitar hoje e falar em muito, isso aí já vinha o dia inteiro aqui, primeiro programa do ano, eu quero mandar um fraterno abraço para 2 irmãos que eu descobri depois de 60 anos, né? Que é a dona Felícia e o seu Jefferson Henrique de Souza. Dona Felícia Clélia Forlenza de Souza e o seu Jefferson Henrique de Souza. Eu tenho um tremendo carinho por vocês e estou dizendo ao vivo aqui para ficar mais do que registrado. Então, só um comentário. A gente conversou um monte para eu achar alguma coisa que comentar do que você falou. Né? Viu só? Então, você agora falou do novo. Então, assim, agora as pessoas estão falando assim, já que o mundo não acabou, então a partir de 21 de dezembro, nós entramos num cinturão de fóton. Ixi, e daí a irradiação direta do Sol oculto, né, o Sol central da galáxia está vindo direto para a Terra, e daí então agora a gente está fazendo um salto quântico. Que é isso? Perguntaram para mim, Grego, você não está sentindo que está tudo diferente? Eu falei, eu não. Não, mas é porque a maionese que comeram estava estragada. Né? Assim, é que não existe isso assim de o Sol oculto está lá e que daí só agora a Terra vai passar por aqui. Só agora vai acontecer. Não tem lugar para se esconder no universo. O que está acontecendo hoje aconteceu sempre. Só que a gente, nesse processo de subida, né, do denso para o sutil, então a gente está começando a perceber as coisas. Agora,
o respirar o universo, o respirar o amor universal, o fazer parte da coisa cósmica. Essa que é a magia da vida, né? É exatamente. Isso que isso. É o respirar amor, coisa segundo boa. Platão, que é a sabedoria, que é Exato. contemplar, não as sombras, mas contemplar o uno, a origem do mundo das ideias. Só que isso é uma constante, não é porque agora aconteceu, a gente vai se... Sim, daqui a alguns anos a gente sai do cinturão e isso vai correr lá para a ponta do planeta para pegar os últimos restinhos de sol do cinturão fotônico. Não existe nada disso. Porque a gente respira o universo. A gente expira o universo. Enquanto a gente se desloca pelo universo, nós vamos transformando a matéria que nós respiramos, que nós pensamos, que nós sentimos, que nós nos movemos, o que foi falado. Tudo isso, então, nesse deslocamento, eu deixo uma parte do universo transformada. Então, eu sou um elemento gerador do futuro do universo. Né? E isso não acontece de 21 para cá, isso é as existências todas. Né? Tá? Era só o que eu queria comentar. Muito bem? Muito bem. Então, tá. Então vamos falar de magia agora. Magia. Muito bem. A magia, podemos dizer que ela começou, era muito usada, podemos dizer assim, no tempo dos Atlantes. Lemurianos eu não vou nem chegar lá, vou ouvir um pouco mais para frente. Não, na Lemúria não. Mas na Atlântida sim, né? Na Atlântida, sim. E seria o nosso ponto de partida ou não? Não, pode ser. Então, a Atlântida, uma das razões da queda da Atlântida foi o uso inadequado da magia. Daí tem duas vertentes de magia, daí cósmica, né? Eles usaram uma, né? E aí houve uma subversão de processos mágicos que são de dois tipos, que eu já vou conversar. E por conta disso, então, se desencadeou uma série de coisas que levou ao próprio fim da civilização atlântica. E em havendo esse fim não previsto da civilização atlântica, e como tinha que ser preservado o que de sucesso da lei já havia nesse processo, né, da convivência do humano com o divino, então se criou a Agartha. Então a Agartha foi criada para preservar o resultado que a lei tinha obtido até a Atlântida. A partir daí, então, da Atlântida para frente, se criou o conceito de mistério. Né? E aí o conhecimento que antes era de todos passa a ser devolvido ao seu dono legítimo e original, que é a humanidade, mas em doses homeopáticas, de que a humanidade tenha consciência para saber usar esse poder que é a magia. Vamos aproveitar aqui, que eu acho que nós vamos sair bem, a gente sempre se sai bem. A gente vai sair bem, não sei, mas a gente acaba. A gente sempre sai bem porque rodeia, a gente vai via outros lugares e chegamos onde a gente quer. Esse povo que sobreviveu à Atlântida, foram constituir a Agartha, desceram, ficaram lá embaixo. Nós somos remanescentes também dos Atlantes. Por que então essa omissão de informação, se nós pertencemos à mesma raça, somos uma continuação daquilo, somos descendentes dos Atlantes, somos os Atlantes? Por que essa dose homeopática agora, para uma civilização, você dá esse sorrisinho, né? Eu não quero para mim, você responde lá. Por que essa dose homeopática? Parece, assim, pela mente racional, uma coisa incoerente, né? Ou ilógica, quer dizer, eu vou passar para o meu irmão, vou começar agora a boicotar. Não vou passar a informação, e nós já se passaram pelo tempo daqui, milhares de anos, como você falou. Milhares, milhões, sei lá o quê. Então... o afundamento da última parte da Atlântida, que é o que narra Platão na República Poseidônia, né? Foi em 984 a.C., mais ou menos 10 aqui é mais recente. Mas aí isso foram 4 cataclismos, então tem uma história de a raça ária, a área semita, que daí foi criada a partir da quinta sub-raça atlântica, que o Manu Vaivasa leva da Atlântida para ir para a meseta do Pamir, para então começar o que seria a semente da raça ária, depois então lá vem e cria a história da raça branca. Então tem aí alguma coisa próximo de 1 milhão de anos. Nós não somos Atlantes, né? Nós somos ários pós-Atlantes. Por que nós não estamos na Agartha ainda? Porque o objetivo não é mais que a gente vá para a Agartha, porque nossa função hoje não é mais perpetuar o segredo. Nossa função hoje não é mais perfeito, não é mais viver um período de exceção. Nossa função é preparar de tal forma a ambiência da superfície que a Agartha deixe de ter razão para existir da forma como é e ela volte a
superfície, né? E na Agartha se tem os resultados evolucionais das raças que passaram a cada uma equivalente a um planeta. A quinta cidade, a Agartina, é a que nos compete, né? É onde nós iremos habitar, é a quinta cidade. Cada uma com um tipo de raça diferente, cada um com uma tônica diferente, sem comunicação entre elas. Resumindo, então nós não vamos descer, nós vamos estar aqui em cima. É a nossa função fazer com que venha, porque em a Agartha subindo, se criou na superfície a ambiência para a manifestação visível da divindade já antropomorfizada que é Maitreya Buda. As perguntinhas que eu te fiz e você não respondeu no passado, respondeu agora. Né? Ah, foi? Foi. Então tá. Todo mundo pergunta ali, até tinha no Facebook, eles perguntaram da manifestação. Que tem algumas perguntas. Ele não aparece. É que iniciação, a gente brinca aqui fraternalmente, mas iniciação é uma coisa séria. Claro. Assim, quando vem perguntas assim, em tom jocoso, né, quando é ofensivo eu até respondo porque é uma oportunidade para que aquela ofensa se resolva, né? E aí às vezes a gente bate mais ou menos dependendo da necessidade do freguês, né? Mas agora quando é em tom de brincadeira eu não respondo porque sim, com certeza. Assim, você dedica a tua vida a isso, eu dedico minha vida a isso, né? E não só essa, a vida de todos é dedicada a isso por centenas e centenas de vezes. Então há que se ter respeito pela iniciação, né? Se for em tom respeitoso, for em tom de ética, pode me perguntar o que quiser, né? Que eu falo não sei, não vou saber, vou dizer que eu reparto o que eu sei, o que eu não souber eu digo não sei. Agora tem que ser sério, senão não tem. Então às vezes vem em tom de brincadeira, eu deixo de lado, exato, faz bem. Porque às vezes vem perguntas que são aquele tipo de perguntas assim que a resposta que você vai dar, ela vai fazer uma inflexão na vida de quem vai ler. E então, não é uma pessoa, muitas pessoas que leem aquilo, a comunidade tem muita gente. Assim, né? E das perguntas que chegam, né, eu marco e seleciono, então eu tenho 650 para responder, das selecionadas que precisam responder. Muita gente pergunta. E são perguntas assim que você sabe que tem impacto na vida daquela pessoa, e você dúvida. sabe que ao responder e ao causar impacto, você está se envolvendo na vida daquela pessoa, porque sim. É A ou B, né? Então é uma coisa séria. E aí tem que, na condição de discípulo que todos nós somos, tem que ter ética, né? Ética de discípulo, manter o referencial da fonte onde está, se manter fiel ao conhecimento, tanto quanto seja possível, tanto quanto seja possível, depende do teu nível de compreensão, e a gente é só discípulo, então a gente reparte, mas seriamente, né? Tá? Vamos lá para a magia da Atlântida. Então, o uso inadequado da magia foi o que aconteceu lá na época da Atlântida, né? Tá, e essa magia o que era na verdade, hein? Não, depois a gente volta. Nós vamos voltar. Vamos voltar. Era manipulação, magia com alquimia tem alguma coisa a ver ou não? Tem dois tipos de magia. Tem a magia externa, que é baseada em cores, números, símbolos e sons, né? E tem a magia interna, que dessa magia interna é baseada na verdadeira alquimia. São dois tipos. E isso essa que você está falando é a alquimia interior, que muita gente fala? Que é o processo alquímico, quando você consegue transmutar o chumbo em ouro, né? Ouro, prata, mercúrio, cobre, ferro, estanho e chumbo. Então, transformar chumbo em ouro é você pegar as tendências mais densas, né? E transformar em ouro. É você pegar e iluminar os elementais que vivem na parte mais densa da tua existência. Isso é alquimia. Isso é o chumbo. Então, você não consegue a alquimia externa sem conseguir interna? Não, porque a alquimia em si é magia. O princípio, e a magia, ela acontece assim. A magia, ela é o encantamento, né? E o encantamento, o que é? É o verbo, né? O Omkara Pranava, que é a força feminina do verbo. Isso é a magia. A primeira parte. A segunda parte da magia, depois do encantamento, é o rito. O rito o que é? São os símbolos, né? São os gestos, são os perfumes, são as cores, é o apoio, né, à execução do verbo. E o terceiro elemento da magia... Sem esses elementos não se faz magia. Se faz. Faz? Sim. Sem cor, são símbolo... São dois tipos de magia. São dois tipos, sim. ok. E o terceiro elemento para se fazer a magia, aí é que está, é a personalidade do mago. E a personalidade do mago, porque assim, mago é você, sou eu, são vocês, somos todos nós. Então a magia só vai se processar se eu tiver pureza de intenções. Se eu não tiver pureza de intenções, o que vai se processar é uma agressão aos veículos sutis da natureza com a resultante volta.
Tem, nessa aí tem sem a causa dúvida, e efeito, ação e sem dúvida, reação. do feitiço voltar contra o feiticeiro. Isso é verdade, então, do feitiço voltar contra o feiticeiro. Perfeitamente, Então perfeitamente. tem fundamento isso aqui que fala. Perfeitamente. Então é o mau uso da magia, vamos dizer. É que o que define o que é magia branca e negra, né, é o que você tem na cabeça. Entende? Se você quer manipular os elementais para você fazer chover onde as pessoas estão morrendo de fome, é uma coisa. Se você quer manipular os elementais para fazer chover no lugar onde você armazena água para botar no caminhão-pipa e vender, é o mesmo processo. O resultado é diferente. Quem é que vai reagir contra você? Como que o feitiço Os próprios, o que você invoca, a própria força que você invoca. E agora isso eu já vou explicar. Então vamos lá. Sim, então agora vamos começar. Então, a magia, ela então é o encantamento, que é o som, não é? O rito, que são os símbolos, os gestos e as cores, essas coisas assim, e é a personalidade do mago. O som, vou falar sobre o som, que é uma das partes do encantamento, porque ele é base para outra coisa que eu quero conversar. Então, o som então, é o Omkara Pranava. Omkara Pranava é a força feminina do Om. Então, o verbo em si, ele é feminino. A mãe universal é o que sustém a matéria existindo em todos os planos da manifestação. Então, esse Omkara Pranava, que deriva no Om, que é essa palavra mágica, e essa força, ele, por assim, na Índia, ele tem o nome de Shabda Brahma. Para os persas é Hanover. Para os incas é o Uiracocha. Para os alexandrinos, eles chamam de Logos. Os caraíbas, ou os cádios, que deram origem aos tupis, quando vieram com os fenícios e fundaram Caracas, e depois vieram pelo Amazonas e pelo Maranhão. Então, os caraíbas chamavam de Tupã. Então, Tupi são os filhos de Tupã. Então, Tupi é todo mundo, todas as pessoas que são filhos da Mãe Divina, filhos do Verbo, né? Para Platão, esse princípio universal feminino é o Toon, sabe? Então, em todas as teogonias se fala sobre essa questão do verbo. E o verbo, né, esse verbo criador, que é o que vai ordenar a matéria, já vou dizer porque eu estou falando isso aqui, ele opera através do ritmo, da melodia e da harmonia. Então, esse verbo inicial, ele se projeta aonde ainda não existe o universo, né, e vai ordenar o universo. Essa ordenação do universo, ela é feita em 3 vagas, em 3 ondas de vida. Né? A primeira onda de vida vai criar os planos como um todo. Quais planos? Átmico, búdico, mental abstrato, mental concreto, o astral, o vital, o físico. Todos os planos e com os derivados subplanos. A segunda vaga de vida, que é a segunda manifestação do Logos, né? Ou de Tupã, ou de Hanover, ou que nome você queira dar. Então ele vai criar as subdivisões nesse plano e fazer a injeção monádica. Aí entram os seres que vão evoluir nesse plano e as hierarquias. E aí, na terceira onda de engendramento que o Logos faz no imanifestado, né, então se cria o plano mais denso. Nesse plano mais denso, há subdivisões e aí então se define nesse plano mais denso as vitalidades que vão, as consciências que vão fazer com que esse plano todo criado, ele fique permanentemente vitalizado. Então, toda essa ordenação que foi feita, desde o átmico até o físico mais denso, ela precisa ser permanentemente vitalizada. De que maneira? A inteligência cósmica, né, Mantrika Shakti, né, a Guya Vidya, a ciência mágica. Então, essa inteligência, ela precisa o tempo inteiro ser dada à pedra, ao mineral, ao vegetal, ao animal, ao nominal, ao angelical, ao divinal, ao sol. Todos o tempo inteiro tem que estar sendo vitalizado da mesma forma como nós somos quando nós respiramos. E essas consciências que no universo como um todo mantém a matéria coesa e mantém o conceito de vida visível e invisível, são o que nós chamamos de elementais. Então, o elemental não é só aquilo que anima a terra, ou a água, ou o fogo, ou o ar. Não, o elemental, ele mantém
organizado e íntegro toda a manifestação do mundo físico. Você está querendo dizer, então, se é que eu Vamos chegar entendi, lá. se eu pesquei aqui, que a magia é necessária para harmonizar Não. ou para dar vida àquilo que você está falando? Não. Não? Não. É assim. Então, esse é um processo cósmico, então, esse é o papel dos elementais. Então, os elementais, eles animam o plano da mente concreta, e os elementais das várias gradações, né? Uma das gradações dos elementais da mente concreta são os Rupa Devas, Rupa de forma, né? Aí tem os elementais que vão animar o que é o plano astral, né? Aí então são os Kama Devas. E também os elementais do plano astral são os dragões flamígeros. Então, por isso que em todas as teogonias, o mágico sempre tem um dragão, né? É porque são elementais realmente do plano astral. E depois do plano físico denso, né? Aí os elementais são esses que a gente conhece: sílfides, nereidas, ondinas, salamandras, gnomos, duendes, etc. Né? Só que esses nomes que nós damos para os elementais, é quase como se tivesse sido assim, uma antropomorfização dos elementais, porque na verdade são centenas de milhares de tipos, só que a gente designa só algum. Fora aqueles que a gente cria diariamente também, né? Vão chegar nesses, são os entrelaçados. Então, todos os planos, né, eles existem animados por elemental. Daí o grego resolve: vou existir. Então a mônada fez transbordo do sistema para esse. Era talvez de vir nesse sistema planetário, nessa raça-mãe, para vir nascer na Grécia, fazer a ligação do quinto sistema com o Brasil, e vir aqui e fazer um programa. Vai descer o grego. Daí então, vai descer o grego, então vamos fazer o seguinte: dá para ele uma camada de mente concreta. Qual é a camada de mente concreta que o grego está recebendo no processo de descida? Um conjunto de energias, de uma massa do plano da mente concreta, né, do plano mental, que são elementais, sem formas, sabe? Vou dar para você o segundo vestimento, segunda veste para você descer. Aí você tem que ter um corpo astral para você criar, desenvolver as emoções. Aí então te dou uma roupagem, que é o teu corpo astral. E o que é o teu corpo astral? Elementais. É uma massa, uma parte do plano astral que só se mantém viva porque é um conjunto de elementais, por isso que se diz entrelaçado. Todos eles entrelaçados, formando uma massa que está a teu dispor. Né? E aí vem a terceira camada, vou te dar o corpo físico. Aí para te dar o corpo físico, então entra todas as inteligências do reino vegetal, mineral e animal. Peraí, agora tá, legal. Tá, estão chegando na magia. Nós estamos chegando, não, peraí. Mas é isso aí, é aí mesmo. Para me fazer, e de onde me trouxeram ali, não sei o que, né? Eu vim de algum lugar chamado de todo. Né? Você é uma mônada. Uma mônada, perfeitamente, Sim, é a mônada. sim. Agora, as mônadas estão cheias de elemental, então, pô? Não, mas... Então, como é que eu começo? Mas isso que é importante a gente conversar na questão magia. Você vê o meu corpo astral, para a gente desmistificar... Elementais, não sei. Então, de onde estão esses elementais? De onde vieram esses elementais? Para a gente desmistificar a questão do céu elemental. Quando a gente fala o elemental, ele não é nem bom, nem mal, nem certo, nem errado. Então, o elemental, ele é uma consciência que vitaliza o plano, ele é a matéria do plano. Você entende? Então, assim, o plano astral. Ah, então tá. Você então entende? Ele é a matéria que vai me constituir, vamos dizer assim. Mas é isso que eu disse, você está recebendo uma veste para você. Você está recebendo uma veste para descer. Então, você vem, você vai ter mente concreta, astral, vital e físico. Da mente concreta para baixo, os planos são formados, encadeados, vivificados por elementais, tá? Só que assim... E esse processo acontece com bodhisattvas, com avataras, com todo mundo, porque eles estão no plano físico, eles estão sujeitos a isso tudo. Perfeitamente. E já vamos conversar sobre os elementais externos, sobre magia, e aí na volta da nossa conversa vamos explicar o que acontece com os elementais que formam o corpo físico, vital, astral e mente concreta dos adeptos dos bodhisattvas, budas, avatares, etc. Tá? Estamos indo. Beleza. 31 minutos, temos ainda uma infinidade. Bom, então, se formou os corpos aqui, os corpos do ser humano. Só que daí, assim, a matéria externa que a gente vê, né, então, o mineral, o vegetal, o animal, ele também precisa ser vitalizado. Tanto a matéria que compõe, né, cada unidade, como a matéria do próprio reino. Quem vitaliza? Elementais. Na escala de evolução, os elementais
assim, que menos consciência do processo tem são os minerais. Depois de passar todo um processo evolucional, uma ronda planetária, aí o elemental do mineral vai passar a ser elemental do vegetal. Depois de passar toda uma ronda planetária, esse elemental do vegetal vai passar a ser elemental do reino animal. Passou todo um processo, aí ele vai compor, veja como é interessante, ele vai ser um elemental entrelaçado, né, no físico vital daquele que vem a nascer com o ser humano. Ele sobe na hierarquia. Passou um período evolucional, esse que antes estava no vital físico, ele passa a ser um elemental que vai animar o que seria o plano astral e passa a ser um que vai animar o que seria a mente concreta. Então só que todo mundo passou por esse processo. É obrigatório você passar por esse processo. Todos. Okay. Os que formam os planos, né? Claro. A mônada, ela já passou, mas antes de ela então ser uma unidade imperecível do ponto de vista de consciência, que é o processo que se passa então. Isso que se chama de alma, a minha alma, a tua alma, a alma de vocês, de vocês, de vocês, ela é um conglomerado de elementais. Que conglomerado? Sim. Mental, né, e astral, na verdade. E aí a gente fala assim, a minha alma vai evoluir. Quando eu digo assim, a minha alma vai evoluir, significa o seguinte, que ela vai fazer com que eu incuta, né, ou incuta, ficou uma palavra incuta, nossa, não vou conseguir dizer de novo. Então, para que eu torne permeável essa alma aos influxos daí, então sim, Atman Buddhimana, que é assim, do divino em cada um de nós, para fazer com que aqueles seres, veja como uma coisa muito linda, para fazer com que aqueles seres que são matéria bruta do universo, né, se transformem em matéria consciente. O transformar a vida em energia e vida consciência é pegar os elementais do plano, da mente concreta, da mente abstrata, que é a própria mente, não é assim, eu tenho um bom pensamento, é um bom pensamento, um mau pensamento é o elemental, eu tenho uma boa emoção, é uma boa emoção, uma má emoção é elemental. Não, o elemental, ele não é nem bom nem ruim. Qualquer coisa que eu pense, ou qualquer coisa que eu aprenda, quando assim, eu vou ter uma emoção qualquer agora, para ter essa emoção, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar parte da matéria do plano, que assim, um aglomerado, né, de elementais que vão vivificar a matéria, e nesse conjunto eu vou incutir aquela emoção. Então, essa emoção que eu tive, ela é um ser vivo que tem como consciência aquilo que eu tive como emoção e que é alimentada por quem lhe dá corpo. Quem lhe dá corpo? Os elementais do plano, tá? Qualquer conhecimento, qualquer emoção, qualquer ação é a mesma coisa. Kuthumi é um adepto, né? É um dos 111 da linha Kuthumi, que é uma das linhas do Pramanta. Ele não é o mestre Kuthumi, é um dos, eles têm nome próprio, né? Então, um dos diz que, assim, tem uma outra coisa que é interessante, assim, o que nós chamamos de elemental aqui no nosso conhecimento ocidental, na tradição oculta, na Gupta Vidya, é chamado de Maruta. Maruta. Então, o nome é primordial, primeiro, dessas forças que formam todos os planos, o plano mental, o astral, o vital, o plano físico, e as que vivificam a natureza em si, todos eles têm nome de Maruta. Maruta, né? Então, Kuthumi diz que... Tem nada a ver com os Trachu Maruta, não, né? Até podia, mas lá se montou, assim, é como se fosse daí, em vez de elemental, o elemental consciente transformado em um Deva, já de um outro nível de ser, no outro nível de consciência, né? Então, o Maruta, ele tem consciência, mas não tem inteligência. Então, o elemental, ele faz o seu trabalho de acordo com a lei, como a lei o determina, e o trabalho do elemental é vivificar e construir a matéria, é vivificar e construir o plano vital, astralmente concreto, mas ele não tem inteligência. A inteligência do Maruta é dado quando ele tem contato com um ser que lhe dê essa inteligência. Se é um elemental interno, um entrelaçado, um pensamento, ou uma emoção, uma ação, ele vai ter inteligência daquilo que eu comandei, a emoção que eu tive, o conhecimento que eu criei, a ação que eu pratiquei.
Então todo mundo é mago, né? Porque isso aí é uma ação da magia, não é isso? Perfeitamente, era isso que eu queria que você visse. Então, dois tipos de magia, voltando ao que eu disse nisso, a gente ia conversar sobre dois tipos de magia. Uma é a magia interna, e é essa a magia. Prioritária, e a primeira. Essa é a magia universal. É você transformar e dar consciência e descobrir o código de linguagem, porque magia é descobrir o código de linguagem para conversar e comandar a natureza, para conversar e comandar as forças sutis da natureza, que existem fora de você, nos planos da natureza, e existe em você. Só que veja com uma coisa muito interessante. Aí as pessoas ficam assim, não, mas eu vou fazer parte de uma escola porque lá eu vou aprender a comandar o elemental, eu vou aprender a comandar a ondina, a salamandra e tal, com aquela magia, e vou andar de capa, e não sei o que, aquela coisa toda. Só que qualquer magia, qualquer ato mágico que você aprenda a fazer com relação a um elemental da natureza, um gênio da natureza, um elemental desentrelaçado, ela é completamente inferior a qualquer coisa que você faça com seus próprios elementais, porque o que tem em você é hierarquicamente superior a era sem conta a qualquer elemental externo, primeira coisa. Segundo, se você consegue então fazer e praticar a magia no dia a dia, que é bem agir, bem sentir e bem pensar, de acordo com o bem, com o bom e com o belo, os elementais que em você estão, quer dizer, os seres que você criou, né, e que são alimentados, são vivificados pelos elementais que mantêm os planos, eles são de tal forma consciente que daí então te dão o poder para agir da forma como você queira com os elementais externos. Então, isso responde à questão que você perguntou antes sobre a questão da alquimia. A alquimia, então, é transmutar primeiro o próprio mago, chumbo, em ouro, e depois, então, detendo esses poderes, ele vai e transmuta o que ele quiser, a matéria que ele quiser. Por exemplo, assim, as pessoas pensam que para levitar, eu vou ter que controlar os elementais do ar, as sílfides, as fadas. Ou para andar sobre a água eu tenho que controlar a nereida, a ondina, a sereia, né? Ou para andar sobre as árvores, ou sobre a terra, ou para levantar grandes montanhas, eu tenho que controlar duende, gnomo. Ou então para eu sumir no fogo, ou jogar bola de fogo, eu tenho que controlar a salamandra. Essas coisas assim, não é? Não é necessário, porque é o seguinte, no processo de magia interna, quando você então está em equilíbrio, você adquiriu aquele, assim, o máximo do amor universal, e amor é sabedoria, né? E sabe que o amor é aquele que fica, aquilo que fica entre vou só fazer um parênteses de uns 2 minutinhos, na tradição grega, como é que é, dos deuses, na mitologia grega, mitologia. Né? Então, o Eros, né, que é o amor, ele foi concebido no dia do nascimento de Afrodite, né? E aí o amor, ele é filho do recurso, do deus recurso, com a deusa pobreza. Então, o amor, ele não é nem rico nem pobre, nem Deus nem humano, ele fica naquele meio termo. E como ele foi concebido no dia em que nasceu Afrodite, e como o amor, ele gosta do belo, e como Afrodite é bela, então ele passa a servir a Afrodite, né? E o amor, então, ele passa a ser aquele processo que permite que o humano conheça o divino e o divino conheça o humano, porque ele é um daemon, né? Ele é um demônio, assim, ele, não no sentido religioso que se dá, mas ele é um devil, ele fica no meio termo. Então, o máximo da compreensão da sabedoria que se pode ter é a questão do amar. E o que é daí o amar adequadamente? O amar, e é distorcida a questão do amor platônico, né? O amar adequadamente não é amar porque a beleza que eu vejo em uma pessoa é a mesma beleza que está em outra pessoa. Se a beleza, e a beleza daí é o amor, né? E a beleza é a sabedoria. Se a beleza que eu vejo em um é a mesma beleza que está em outro, eu amar um só é mesquinho. Então eu tenho que amar a todos. Quando eu amo a todos, eu vejo, então se eu amo a todos, não tem sentido eu amar a todos. Eu amo fraternalmente. Sim, né? E você só vê beleza. E aí eu vejo exatamente que daí então não tem mais sentido amar as unidades, as pessoas em si. E aí eu passo a amar as artes e os ofícios e as leis, que é o resultado dos seres humanos. Mas eu vejo que as artes, os ofícios e as leis também são todas dignas de amor, porque são todas belas iguais. E eu vejo que então não há por que amar uma, e sim todas.
Eu vejo então que daí o objeto do amor, o real, é a ciência secreta, a ciência oculta. Só que eu vejo o seguinte, todas as ciências secretas são belas, todas são dignas do amor. Né? Toda ciência oculta é digna e é bela. E eu vejo então que não há por que amar a ciência. E aí eu vou para o último degrau e aí eu contemplo o uno, a coisa em si, a origem do mundo das ideias, que daí é o amor universal, que é a emanação do Logos. E aí o amor então, voltando a essa questão do bem pensar, bem sentir, bem agir, ele é aquilo que liga o humano ao divino e ensina o divino como ser humano e ensina o humano como ser divino. Tá? Fechando parênteses. 3 minutos. Voltamos. Então, assim, aí o alquimista, ele faz a magia primeiro em si, depois externamente. Em ele fazendo isso, ele adquire poder de fazer o que bem entender. Então, por que eu vou precisar controlar duendes, gnomos, nereidas, ondinas, salamandras, o que seja, ou dragões, o que seja, para eu exercitar alguma coisa, para eu agir magicamente? No processo de iniciação, que é a transmutação alquímica que acontece com todas as pessoas quando estão no caminho adequado, chega um momento em que sabe que a gente tem sete chakras principais, né? É o ouro, prata, mercúrio, cobre, ferro, estanho e chumbo. Cobre. Do chakra cardíaco, quando você chega num processo de equilíbrio, então você desperta o oitavo chakra, que fala de cardíaco inferior, não inferior em hierarquia, mas inferior porque ele fica como se fosse pendurado, né? E aí então ali se desenvolvem os 8 poderes do yogi, né? E os 8 poderes que se desenvolvem, os siddhis que se desenvolvem, daí pela iniciação, pelo conhecimento, daí é levitar. Aí você controlar o tamanho, né, para mais ou para menos, você se projetar para um outro lugar, você ficar pesado ou leve, você expandir a tua consciência para o universo inteiro, você expandir a tua consciência e comprimir a tua consciência para caber em um átomo. Então, todos os poderes inimagináveis do ponto de vista físico advêm também da iniciação. Só que daí vem o seguinte, né? Guarda teus siddhis, diz Buda, guarda teus siddhis para as vidas futuras. Então, a magia, nesse caso a magia interna, ela é desnecessária porque o máximo da magia, o máximo da compreensão que se deseja nesse momento evolucional, hoje, não é? Assim, as vésperas da subida da lagarta para a superfície, as vésperas da manifestação visível da divindade já antropomorfizada, o máximo que se pode criar hoje em termos de magia é o amor fraterno universal, né, entre todos, que é o que une o humano e o divino. Tá? Bom, tem um conjunto... algumas coisas não vou falar porque assim, a gente não está na hora da bisturi ainda, vamos por camadas, né? Mas, então, podemos assim, dizer então, só para dar um... Sim. Em outras palavras, milagre é igual magia, né? Sem dúvida. Para as religiões existe o milagre. Mas é que no caso das religiões... Para o adepto existe a magia. Magia, exatamente. O milagre das religiões é quando uma egrégora criada por quem é daquela religião, de tanto adorar a câmera, um dia a câmera vai e filma sozinha, porque você é como eram os deuses lares romanos, né? De tanto você adorar um objeto, ele cria uma vitalidade que um egrégor é como um elemental qualquer, ele faz aquilo ao que se cumpre. Então, às vezes, um objeto da adoração de uma religião, né, ele toma forma, né, e produz uma outra ação, mas inconsciente, porque independente do poder que tenha o elemental, ou do conglomerado que seja, ainda como diz o costume, né, ele tem consciência, mas não inteligência. Né? Então ele nunca vai sair, porque jamais um sozinho elemental... não pode fazer nada, ele vai precisar sempre do mago. Alguém vai conduzir. Certo. Né? E aí vem a questão do porquê não desenvolver o CID, né, ou não desenvolver o poder, porque o que vai diferenciar a magia branca da magia contrária à lei é o objetivo, né? Então, para que eu desejo, né, exercitar o poder de ficar invisível? Aí eu já logo pensei, não, invisível, eu vou entrar lá no banco e vou fazer um arraso, né? Não é verdade? Ou então, não, eu desejo levitar porque eu quero ir lá naquele programa que tem na TV e passar levitando e você é ovacionado, né? Então, sempre que você pensar, né, em desenvolver alguma coisa
em benefício próprio, né, alguma coisa contrária à lei, pode esquecer, porque daí assim, a magia é o controle das forças sutis da natureza e é muito simples, basta só ter o código de linguagem para fazer isso. Só que o código de linguagem, dependendo do que você quer, ele sai truncado. Então, você vai não controlar, mas você vai provocar um conjunto de forças. É diferente de controlar. Você lembra no passado, me veio na cabeça, se apareceu para ser falado Sim, aqui. pode Você ir. lembra do caso das máscaras de chumbo? Que houve lá em Niterói? 2 pessoas chegaram no Morro do Vintém ali e hipoteticamente iriam receber alguma comunicação e foram lá para cima e estavam com máscaras de chumbo e no dia seguinte apareceu. Sumiu. Você lembra? Não, sumiu não, os 2 apareceram mortos. Morreram e não se sabe as causas da morte, né? Então isso agora, no meio da conversa, me vem que pode ser isso, você pode manipular as coisas que você não conhece, é o que você falou. Automaticamente você recebe de volta, vamos dizer. Tem o grego tem assim, ó, O feitiço contra o feiticeiro, magia, que você disse no começo. Magia, iniciação, o conhecimento em si é uma coisa seríssima, porque você está manipulando forças cósmicas, né? Manipulando forças cósmicas. Então, assim, tem um termo que chama Lakshana, ele é o que designa 3 centros que existem no corpo do ser humano, a partir dos quais é possível controlar todos os elementais daquele reino. Que reino? Por assim, do reino mineral, tá, ok. entende? Do reino externo, né? Só que assim, como é que é o nome? O quê? Lakshana. Lakshana. É o conjunto das 3 forças. Não vou dizer o nome dos outros, nem onde são, porque não... Lakshana aí que eu quero saber. Mas tem um ditado que fala assim, nunca dê as costas para o teu inimigo, né? É porque um desses centros ele está em algum lugar nas costas, né? Então há uma tradição ocultíssima com relação a isso, que provém não seria o chakra humeral não, né? Por acaso? Não? Ok. Não. Então, quando você vai agir sobre uma força que você conhece, né? Você desperta aquela força e em despertando aquela força, né? É uma coisa assim, cobra. Aí você chama a cobra. Você falou isso, Ela vem. Não sabe conversar. Não sabe comandar. Ela vai te dar o bote. Foge porque a coisa vai pegar, né? Os elementais, né? Eles não têm inteligência, assim. Eles são feitos para vivificar, para vitalizar o plano. Você não pode fazer uma incursão de uma maneira extrabanada, de uma maneira assim ignorante, em um plano que você desconhece. Você vai acionar um monte de forças e é como bumerangue. Você vai jogar e volta. Ao longo da minha vida eu tive essas experiências. Sim. E eu preferi não ir adiante. Mas eu fui prudente. Isso é intuição, está acima da prudência. E o meu grupo também. Quando começou a aparecer coisa que a gente não compreendia e não entendia, para. E assim, tudo é possível em termos de controle do universo como um todo, né? Porque no ser humano todas as forças para isso elas existem, e existem com um agravante em termos de poder, que é o seguinte: o ser humano tem consciência do que ele pode fazer. Então esse é um poder que nunca foi dado para uma hierarquia, de poder manipular todos os reinos elementais externos, todos os reinos elementais internos, criar seres, né? Então no vital, no astral, na mente concreta, criar elementais com funções específicas, né? Conscientemente. A maior parte das pessoas faz inconscientemente. Então, tem que ter cuidado assim, da forma como eu vou usar isso, porque senão essa energia que eu criei, ela vai se voltar contra mim. Ou então assim, eu tenho um determinado tipo de coisa para resolver no emocional, uma tendência qualquer para resolver. E vou vitalizando, vou vivificando aquele negócio, chega um ponto em que aquilo toma conta de tal maneira da parte que me cabe nesse latifúndio, que é o meu ovo áureo, né? Que ele atrai os externos, e em atraindo os externos, né, aí o símile com o que tem internamente, passa por um processo de descontrole, de ruptura, né, da rede vital, que, assim, que é isso que me protege do plano como um todo, né? E em acontecendo isso, aí tem aquele ditado que quando Júpiter quer punir alguém, ele lhe tira a razão. Então o mago, ou aquele que pensa que está usando da alquimia sexual para alcançar a iluminação, o caminho desses é a perda da razão, infelizmente.
Porque essa questão Perda da razão que você diz é loucura. Exatamente. Acabar louco. Na verdadeira acepção da palavra, né? E evolucionalmente é um prejuízo muito grande. Porque assim, a prática do Tantra, né? O Tantra real era exatamente o oposto do que o Ocidente acredita que é. Tanto é que daí essa prática no Ocidente, em vez de secar os canais, né? Os nadis, né? Onde vai ter que subir determinada energia, ele umidifica e obstrui, né? E aí passa a gerar um conglomerado de elementais que daquilo se alimenta e não dá em nada, sabe? Um negócio assim. E é a típica, né? A magia contrária à magia de lei, né? Então tem que tomar muito cuidado na busca desse tipo de coisa, porque isso já foi a causa da queda de uma civilização inteira, né? Essa transformação, essa degradação dessas forças originais, né? Ela tem provocado quedas na humanidade durante muito tempo. E agora é a hora então de se praticar, né? O que é a verdadeira magia. O que é a verdadeira magia? A magia interior. E qual é a verdadeira magia? A magia interior é a transmutação e é o exercício do aí controle. que eu queria chegar. Isso aí. E o que é o exercício do controle? Aí é a vontade, amor, sabedoria e atividade. O Kuthumi, ele fala que o caminho é vontade, amor, sabedoria e atividade. Da magia interior. Exatamente. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Olha, isso Esse é importante. o caminho. Porque eu usando a vontade, daí eu estou fazendo com que vontade, que é Atman, se projete, né, sobre inclusive a mente concreta, a racionalidade, fazendo com que aqueles devas que fazem parte desse plano e todas as suas subcategorias, eles tenham consciência átmica. Se eu projeto amor, sabedoria, que é Budi, né, no plano intermediário, plano astral intermediário, que é o astral, eu faço com que os próprios dragões alados tenham consciência equivalente ao plano búdico. Né? Eu faço com que os Kamadevas tenham consciência equivalente ao plano búdico. No fazer isso, o ser humano ele fica de tal forma especializado, aí respondendo a tua pergunta de início, que os seres que compõem essa alma, quer dizer, aqueles elementais que compõem essa alma, eles têm de tal forma, né, uma consciência, né, e uma inteligência especializada que se projetou neles o próprio futuro. Essa alma, que antes era ligada a uma mônada, então cumpriu seu papel evolucional e passa a ser uma mônada numerada do novo ciclo. Imperecível. É o máximo da evolução que se pode esperar para uma alma, é que ela se torne imperecível pela união com a consciência crítica, ou búdica, ou átmica, o que se queira dizer. Isso em questão de tempo. Vamos voltar para o tempo. Isso para a gente fazer essa magia interior, ela Mas isso é no requer, dia a dia. Não, isso é no requer dia a dia. muita coisa, vamos dizer. Primeiro há que se ter paciência. Porque você tem que calma. voltar. Primeiro você tem que voltar para você individualidade e por isso que para você pensar grego. Depois no todo. E por isso que é importante grego. Por exemplo, o Henrique José de Souza, o J.H.S. fala: a pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Isso. Então, é importante, nesse momento que a gente vive agora, que as pessoas procurem se iniciar, porque assim, os dois tipos de magia que existam, a magia própria, ela vai agir sobre os três planos. E a magia que é simbólica, através de cores, números, sons e símbolos, vai agir e pode controlar... Mas que estágio é esse aqui, vamos dizer, para tudo? A magia... Em que ponto nós estamos? O símbolo, isso aqui, é um estágio primitivo, primário da magia? Não, que assim, não, são dois tipos de magia. Por que se usa isso? Não, são dois tipos. Eu posso usar cor, símbolo, número e som para controlar elemental externo, os da natureza. Tá. Só que eu tenho que ter, para fazer isso, um controle e um princípio, já tendo realizado o meu processo alquímico mas interno. esses quatro elementos aí não significa que sejam primários, secundários, nada, são importantes em todo o processo, vamos dizer. Não, os símbolos, os números, as cores. Mas para controlar externamente. Externamente, ok. Sim, mas tudo que você fizer externamente, ele é como se fosse a pré-alfabetização para você entender a alquimia interna, porque, como eu falei agora há pouco, todo elemental externo, né, ele é hierarquicamente inferior ao que te forma. Você teve um pensamento, por mais ainda inocente que seja esse pensamento, não é? Por menos que esse pensamento tenha consciência búdica, que seja um amor fraterno, ainda não um amor universal,
ainda assim ele é superior em termos de hierarquia a qualquer elemental externo. Puxa, mesmo ele não estando ainda desenvolvido, ainda ele é superior. Por isso que daí então o que diz o Tume, que daí o ser humano ele é um dínamo que ele transforma permanentemente a energia bruta do universo na energia mais refinada ou degradada, porque dependendo da forma como você pensa, da forma como você sente, da forma como você age, você pega uma energia pura do universo que está sob tua guarda, nisso que você chama de existência, e ali você vai e cria um elemental medo, ira, paixão, ódio, esse tipo de coisa. Então você está fazendo um saque contra o futuro negativo, por quê? Porque esses seres que estão sendo criados agora, esses pensamentos inadequados, essas emoções inadequadas, essas ações inadequadas, são seres vivos, que existem no plano mental, que existem no plano astral, que existem no vital, e alguém vai ter que dar conta deles algum dia. O somatório desses que você cria, né, e aqueles que são atraídos, né, ficam como referencial para quê? Para ser resolvido nas próximas encarnações a que você ou outros estejam ligados. Alguém vai ter que pagar o carnê. Uma única pessoa, ela tem capacidade de transformar verdadeiramente o mundo ou não? Sem dúvida. Citando novamente o professor, um pensamento altruísta e generoso, quer dizer, o que é um pensamento altruísta e generoso? É um elemental consciente, destinado, como diz Platão, o amar um é mesquinho, o amar todos é fraterno. Então, um pensamento altruísta e generoso, ele concorre não só para o benefício de quem o criou, mas concorre para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Veja a beleza desse negócio. Um pensamento altera o meio que lhe dá origem. Então, quando você cria um elemental consciente, uma emoção fraterna, sabe, um sentimento de compreensão, um entendimento, então você faz com que isso gere um ciclo transformador no plano, por quê? Porque são elementais entrelaçados. Esse amor fraterno criado, essa compreensão, ele não existe sozinho no astral, ele está entrelaçado em cadeia a todo o astral. Então, uma andorinha faz verdadeiramente um verão. Não tem a menor dúvida, principalmente se for uma andorinha humana. Também, então isso. E aí, então, é importante o buscar o conhecimento, por assim, você está numa escola de iniciação, aí você vai fazer um ritual ou uma yoga num templo qualquer. O templo é um símbolo, e o templo não é para meditar, o templo ele é para realizar. Nesse símbolo, e da maneira canônica como ele é construído, o templo, ele tem ali forças cósmicas, assim, o motor ligado, esperando que alguém engate a marcha para andar. Então, forças cósmicas à disposição de que alguém ali, conscientemente, transforme. E que forças cósmicas estão ali? Elementais, que agem universalmente. Aí. Tá vendo o Cronos ali? Ó. Pois é. Então, isso que é importante. Então, a alquimia é a alquimia interna. A diferença entre bem e mal, magro, negro e branco é o que você quer fazer com o conhecimento. Não há nada que você busque fora que você não tenha possibilidade de desenvolver. Você pode transformar um mundo. Você deve, é tua obrigação. Isso é importante. Nessa encarnação, nós vimos para resolver. Nós vimos para resolver. E a gente fala assim, mas o mundo está complexo. Aí você pensa assim, ótimo, por isso que me mandaram. É isso aí. Mas é isso, né? Estou aqui para isso. Não, e vale para todos nós. Se a gente olha assim, não, pô, tá difícil. Não é difícil, é complexo, e é o complexo simples. E eu vim com a chave para resolver. Por quê? Porque já não existe mais segredo, o avatar já está gerado, né? O futuro está misturado, a garta vem para a superfície. E a alquimia tem que se realizar, eu tenho que fazer com que o mundo evolua. A partir de quem? De mim mesmo. Vontade, amor, sabedoria e atividade. Vontade para usar o amor, sabedoria, para saber qual é a atividade correta. Em você fazendo isso, você começa a praticar a magia branca universal por excelência, que é criar seres que transformam o mundo de todos. Porque o teu elemental, qualquer emoção que você tenha, de uma forma ou de outra está entrelaçado comigo. Com certeza. Você tem medo de andar no elevador, mas você é meu amigo. Então, o teu medo do elevador está entrelaçado na amizade que você tem por mim. Então, de uma maneira indireta, eu tenho medo de andar... Exatamente. Um dia você pode começar a ter do nada medo do elevador. Por quê? Por causa da nossa ligação. Não tem a menor dúvida. Nós sempre Até quando eu entro no elevador, eu digo assim, eu não tenho medo, que é para resolver o teu.
A gente sempre recomenda aqui literatura. Você recomendaria alguma literatura sobre magia ou alquimia interior? Existe muita alquimia interior aí, eu já li alguns livros, mas não tem nada a ver com o que nós falamos aqui. Não, porque assim, é aquela busca do poder pelo poder. Isso. E isso não é magia branca, isso é magia negra, não leva ninguém para nada. Eu chamaria de magia neutra, né? Porque não leva não, nada. Não existe magia neutra. Ou é negro ou é branco. Tá. A magia negra assim, você busca o poder porque você tem direito ao poder. Isso é magia negra. E a magia branca é você buscar o poder para você exercer o direito de bem exercer o poder para todos. Então, sempre quando você for pensar em uma coisa só para você, já não funcionou. Vou pensar para todos perfeitamente. Vou amar passionalmente uma pessoa, não é certo. Vou amar fraternalmente o mundo inteiro, isso é certo. Então, vontade, amor, sabedoria, para saber qual é a atividade correta. E paciência, porque você tem todo um plano para ser trabalhado. Não é? E como está entrelaçado, então quando você resolve em você o teu medo de andar de elevador, está resolvendo ao mesmo tempo o medo que alguém teve quando estava construindo a pirâmide, né? Lá com os egípcios, com os atlantes em 33, 130 a.C., usando o geopolímero, etc, etc. Né? Então, isso que é importante, a gente saber que nós fazemos parte de um processo como um todo, né? Nós somos seres universais e temos obrigação, já vai tomar minha água, já temos obrigação de fazer com que a ambiência seja adequada para que a divindade então se manifeste e a gente viva um mundo que é nosso de direito, que é a convivência novamente com a divindade na face da Terra, assim como era na época da Satya Yuga na Atlântica. Então, literatura recomendada, leia a si próprio. Tem aqueles, assim, os grandes alquimistas, os magos, Pacos e o Paracelso, esses caras assim, mas mesmo assim é uma linguagem super cifrada, né? Então, é complexo. Conhecer assim sobre você, se iniciar, ter conhecimento para então você perceber que o que você queria procurar fora está escrito em você desde antes de você nascer. Estamos falando aqui, é o samba de uma nota só, né? O caminho é sempre o mesmo. E você é bom porque não há nada melhor do que a sensação de voltar para casa. E voltar para casa é voltar para o caminho que leva a casa, porque a iniciação é um caminho que começa, mas não tem fim. Não tem fim. Não. Então essa é a verdadeira magia, essa é a verdadeira alquimia. Jorge? Essa é a Guya Vidya, é a magia secreta, assim, é a ciência da mágica, né? Então agora só resta você dizer tchau. Um fraterno abraço a todos, fiquem em paz, tenham uma boa vida, com saúde, felicidade, paz humana e pax a todos vocês. Feliz sempre. Feliz sempre. Pessoas estão mais abertas para o novo, né? Elas cansaram da mesmice. Não que a gente fale coisa diferente, mas é um outro foco. Isso é bacana, as pessoas reverberam isso para outras. Então nós estamos constituindo uma grande família que nos alegra, né? Porque e eu quero aproveitar hoje e falar em muito. Isso aí já vinha o dia inteiro aqui. Primeiro programa do ano, eu quero mandar um fraterno abraço para dois irmãos que eu descobri depois de 60 anos, né? Que é a dona Felícia e o seu Jefferson Henrique de Souza. Dona Felícia Clélia Forlenza de Souza e o seu Jefferson Henrique de Souza. Eu tenho um tremendo carinho por vocês e estou dizendo ao vivo aqui para ficar mais do que registrado. Então, só um comentário. A gente conversou um monte para eu achar alguma coisa que comentar do que você falou. Né? Então, você falou do novo. Então, assim, agora as pessoas estão falando assim, já que o mundo não acabou, então a partir de 21 de dezembro, nós entramos num cinturão de fóton. Ixi, e daí a irradiação direta do Sol oculto, né, o Sol central da galáxia está vindo direto para a Terra, e daí então agora a gente está fazendo um salto quântico. Que é isso? Perguntaram para mim, Grego, você não está sentindo que está tudo diferente? Eu falei, eu não. Não, mas é porque a maionese que comeram estava estragada. É que não existe isso assim de o Sol oculto está lá e que daí só agora a Terra vai passar por aqui.
só agora vai acontecer. Não tem lugar para se esconder no universo. O que está acontecendo hoje aconteceu sempre. Só que a gente, nesse processo de subida, né, do denso para o sutil, então a gente está começando a perceber as coisas. Agora, o respirar o universo, o respirar o amor universal, o fazer parte da coisa cósmica. Essa que é a magia da vida, né? É exatamente. Exatamente isso que é o respirar amor, coisa segundo boa. Platão, que é a sabedoria, que é Exato. contemplar, não as sombras, mas contemplar o uno, a origem do mundo das ideias. Só que isso é uma constante, não é porque agora aconteceu, a gente vai se... Sim, daqui a alguns anos a gente sai do cinturão e vai correr lá para a ponta do planeta para pegar os últimos restinhos de sol do cinturão fotônico. Não existe nada disso. Porque a gente respira o universo. A gente expira o universo. Enquanto a gente se desloca pelo universo, nós vamos transformando a matéria que nós respiramos, que nós pensamos, que nós sentimos, que nós nos movemos, o que foi falado. Tudo isso, então, nesse deslocamento, eu deixo uma parte do universo transformada. Então, eu sou um elemento gerador do futuro do universo, né? E isso não acontece de 21 para cá, isso é as existências todas, né? Tá? Era só o que eu queria comentar. Muito bem? Muito bem. Então, tá. Então vamos falar de magia agora. Magia. Muito bem. A magia, podemos dizer que ela começou, era muito usada, podemos dizer assim, no tempo dos Atlantes. Lemurianos eu não vou nem chegar lá, vou vir um pouco mais para frente. Não, na Lemúria não. Mas na Atlântida sim, né? Na Atlântida, sim. E seria o nosso ponto de partida ou não? Não, pode ser. Então, a Atlântida, uma das razões da queda da Atlântida foi o uso inadequado da magia. Daí tem duas vertentes de magia, daí cósmica, né? Eles usaram uma, né? E aí houve uma subversão de processos mágicos que são de dois tipos, que eu já vou conversar. E aí, por conta disso, então, se desencadeou uma série de coisas que levou ao próprio fim da civilização Atlante. E em havendo esse fim não previsto da civilização Atlante, e como tinha que ser preservado o que de sucesso da lei já havia nesse processo, né, da convivência do humano com o divino, então se criou a Agartha. Então a Agartha foi criada para preservar o resultado que a lei tinha obtido até a Atlântida. A partir daí, então, da Atlântida para frente, se criou o conceito de mistério, né? E aí o conhecimento que antes era de todos passa a ser devolvido ao seu dono legítimo e original, que é a humanidade, mas em doses homeopáticas, até que a humanidade tenha consciência para saber usar esse poder que é a magia. Vamos aproveitar aqui, que eu acho que nós vamos sair bem, a gente sempre se sai bem. A gente vai sair bem, não sei, mas a gente acaba no A gente tempo. sempre sai bem porque rodeia, a gente vai via outros lugares e chegamos onde a gente quer. Esse povo que sobreviveu à Atlântida, foram constituir a Agartha, desceram, ficaram lá embaixo. Nós somos remanescentes também dos Atlantes. Por que então essa omissão de informação, se nós pertencemos à mesma raça, somos uma continuação daquilo, somos descendentes dos Atlantes, somos os Atlantes? Por que essa dose homeopática agora, para uma civilização, você dá esse sorrisinho, né? Eu não quero para mim, você responde lá. Por que essa dose homeopática? Parece assim, pela mente racional, uma coisa incoerente, né? Ou ilógica, quer dizer, eu vou passar para o meu irmão, vou começar agora a boicotar. Não vou passar a informação, e nós já se passaram pelo tempo daqui, milhares de anos, como você falou. Milhares, milhões, sei lá o quê. Então... o afundamento da última parte da Atlântida, que é o que narra Platão na República Poseidônia, né? Foi em 9.584 a.C., mais ou menos 10 isso aqui é mais ou menos recente. Mas aí isso foram 4 cataclismos, então tem uma história de a raça ária, a área semita, que daí foi criada.
Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Dá pra ver na minha cara aqui, feliz da vida, por a gente ter retornado, né? Eu não queria parar com o programa, mas a televisão tem que ter recesso, as pessoas têm que descansar. E as pessoas perguntam para mim, ô Grego, você não vai ter férias? Eu falei, para que férias? O meu trabalho já é um lazer. Eu posso dizer que aquilo que eu faço é um lazer, é um privilégio, eu me delicio, eu vivo de vida inteligente. E engraçado também aqui, aproveitando o meu entusiasmo, né, palavra grega, outro dia alguém me perguntou, um amigo que eu não via há muito tempo, perguntou assim, e os amores, como vão? Eu falei, vão bem. Programa Vida Inteligente, UFOBRAS, Rádio Vida Inteligente, programa Grécia Sempre e coisas assim. Esses são os meus amores e é isso que eu vivo intensamente. Bom, hoje, para surpresa minha aqui, eu esperava gente aqui no Vida Inteligente, mas hoje estourou o recorde aqui. Quantos nós estamos aqui? 13 pessoas aqui no Vida Inteligente. Tem até 15, sei lá. Fora os invisíveis, né? Não, isso aqui não é. Não. Então, calorão danado aqui, não estão deixando eu aumentar o frio do ar-condicionado aqui. E temos aqui até o Drummond e a esposa aqui de Londres, né? Welcome, né? Tá vendo aqui, ó, aqui que nós ganhamos aqui. Ô, Jorge, eu vou apresentar o convidado aqui. Não sei se vocês conhecem o Drummond, Jorge. Tudo bom. Ele me deixou começando só para mostrar a caneca. Olha aqui o que nós ganhamos aqui do Drummond, aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Para Óbvio, já cortaram só pro Grego. Para o TI, às 5 horas da tarde aqui. Obrigado, Drummond. Bom, tô até meio perdido assim de tanta alegria. Então nós estamos tanta gente aqui hoje e é contagiante isso. É bom a gente começar ano 8, viu, seu Jorge? Estamos entrando no ano 8 já. Então até quando vai eu não sei. E o tema que apareceu hoje, e esse não apareceu para mim não, apareceu para o meu convidado aqui. Foi responder uma Foi questão. você. Agora eu respondi uma questão qualquer, daí eu pensei aí sim, o programa aqui no Facebook, nesses dias daí, eu fiquei sem atender, daí tem 600, não é e-mail, tem 655 perguntas pendentes, sabe? Aí, na medida do possível, eu vou conversando, mas na medida do possível, né? Um grande abraço para quem está aqui. Nunca teve tanta gente. Nossa, você não, viu? E tem uma amostragem aqui assim que só faltou o rei do mundo, porque tem gente em tudo quanto é lugar, né? Só faltou ele mesmo. Coluna do rei do mundo tem, não só sei, não, coluna tem, só não então, tem, tá só não tem o próprio. Né? Então, muito obrigado a vocês por terem vindo. Alguns nunca tinham vindo, né? Que é muito bom ter vocês mesmo. aqui. E também, o que eu falei para você agora há pouquinho, que daí, se a gente viesse conversar aqui um mês, um ano, 1000 anos, e não tivesse gente que ouvisse e desse sentido ou utilidade ao que é falado, não teria sentido nenhum. A gente ficaria validade alguma, né? Falsa sensação de dever cumprido, a gente ia se divertir um monte, vinha aqui conversar, bebe água, conta causa, tudo, mas não tinha efetividade, não tinha resultado nenhum do ponto de vista de lei. Mas por conta dessa coisa assim, desconhecida, inexplicável que se criou em torno disso, dessa ideia que você teve, fazer o programa, então o que se fala passa a ter sentido não pelo que a gente fala especificamente, mas pelo efeito em quem ouve, né? E as palavras que a gente tem conversado, servem como catalisador, então a gente nunca sabe a ação disso no outro ser humano, porque o outro ser humano tem todo um lastro, tem toda uma história que vai ser desencadeada baseada em um ou outro fator. Então a gente já como assim, do ponto de vista positivo, como sempre, né, é como se tivesse perdido o controle, né, do quanto se capilarizou o que aqui é conversado. Então tem que agradecer, nós temos que agradecer, eu agradeço pessoalmente, as pessoas que daí usam parte da vida para ficar sentado aí e vendo ou ouvindo o que a gente conversa, né, e se abalam, se movem das suas casas para vir aqui, para ouvir a gente. E uma coisa assim que não tem nada de concreto, assim, é o abstrato novo, né? Aí do ponto de vista de razão, de lógica, é completamente incompreensível, ilógico, irracional. Essa atração por algo que não se sabe o que é. Por isso que a gente sempre conversa que isso tudo já está em todo mundo. A gente está só ajudando aqui a que cada um relembre, né, a sua origem, relembre o caminho de casa. Então isso sim é motivo
para mim, assim, muita satisfação, muita honra, né, de poder participar de um processo desse. Eu acho uma coisa sensacional. E a gente fica mais feliz ainda de perceber que as pessoas... o programa que apareceu hoje, o tema que apareceu foi magia. Magia é um nome que já atrai, né, vamos dizer. E ao mesmo tempo foi bom ter aparecido porque as pessoas fazem mau uso da palavra, não têm entendimento da palavra. Entendimento foi o nosso último programa, né, do ano passado aqui, nesse calendário gregoriano. Então é bom hoje para a gente destrinchar isso. Então, antes de mais nada, é um prazer receber vocês aqui, né? Aqui, eu acho que em breve nós vamos precisar ter um auditório, né, no Vida Inteligente, hein? Sim, muito provável. Então, quem sabe, né, gente? Então compramos uma TV, né, Jorge? Pois isso é mais provável. Vamos falar com os lagartinos lá, ver se sai algum ali. Não, cara, manda. Porque aqui em cima tá difícil. Mas tudo bem. Já estamos entrando no ano 8. É só achar o código de linguagem certo que tem. Como a gente manteve o programa há 8 anos, je ne sais pas, falando francês aqui. Então, quem sabe, de repente, nós arrumamos uma TV, né? TV Vida Inteligente, quem sabe. Bom, boa noite, Jorge. Você tá bom? Boa noite. Falei quase 5 minutos. Hoje não deu nada de introdução, não deu nada. Hoje não. Não deu nenhum apoio para pegar no teu pé, Nada, tipo, brigou no trânsito, não brigou no nada. ônibus. Então, eu entrei sublimado em 2013. Eu também, você vê que eu continuo mentindo também, né? Esse negócio aqui faz falta, continua mentiroso. Continuo mentiroso. Não, mas eu tô mais, sério mesmo, eu tô mais vigilante, sabe? Não, e esse é o primeiro programa depois do fim do mundo, né? Do fim do mundo, exatamente. Sobrevivemos, mais um, né? Eu acho que é o 4º ou 5º que eu sobrevivo do fim do mundo. E agora parece já marcar um outro, é um pouquinho mais pra frente, é 2034, um negócio assim. Mas até ali eu vou estar com fraldão geriátrico e bengala. Tá doido? Daqui mais 20 anos ele está recém-alfabetizado. Será ainda? E aí, então me conte, como é que foi a sua passagem assim do fim do mundo para o novo mundo? E agora já não tem... Agora nós vamos ter que continuar semeando as sementes aí, porque... Eu já vivia, assim como eu vivo hoje, no outro mundo, então para mim não fez diferença nenhuma. Não fez diferença nenhuma? Não, foi tudo tranquilo. Então assim... fim de ano, Natal, essas coisas assim, eu procuro ficar quieto, assim, ler um pouco, se possível, nem ver TV, nada, para não... porque é muito... Para não se envolver nisso, né? Não gosto muito, não. Então tá, agora a palavra é sua, comande. Então tá, eu queria dar um grande abraço a todos, é muito bom estar de volta. Quantos dias faz que não conversava? Quase um mês, né? A última vez foi na véspera do fim do mundo, né? Véspera do fim do mundo, 20 de dezembro. Então faz pouco tempo. Faz pouco tempo, 11, 21 dias. Quase uma semana. O que é isso então, dentro do sempre? Nada. Então, um grande abraço a todos, né? É muito bom estar aqui de volta. Para as pessoas que daí mandaram perguntas lá no e-mail e lá no